Sou eu, informático. Agora começou. Pessoal, bom dia. Bom dia o pessoal do SAT, bom dia o pessoal da sala. Vamos retomar o trabalho? Vamos lá, pessoal do SAT? Vamos lá? Vamos, Laura? Então vamos. Vamos lá, França? Então vamos. Pessoal, no nosso último encontro, nós chegamos a falar até o menu, nós estamos falando do menu do Word, dos menus do Word, não é isso? Nós fomos até o menu ferramentas, falamos até opções de autocorreção. Então nós falamos do quê? Do arquivo, do editar, do exibir, do inserir, né, do formatar, do ferramentas, não é isso? Não foi isso mesmo? Foi? Muito bem. Cláudia, foi até ferramentas? Isso. Vamos lá? Ferramentas. Depois do menu ferramentas, nós vamos ver o menu o quê? Tabela. Menu tabela. Então nós estamos fazendo o quê? Aquela descrição dos principais elementos da barra de menu. Então falamos primeiro do menu arquivo, depois do editar, do exibir, não é isso? Do inserir, do formatar e do ferramentas. Deixa eu até fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui no ferramentas um pouquinho. Deixa eu voltar no menu ferramentas. No menu ferramentas nós falamos de ortografia e gramática. Oi? Isso. Ortografia e gramática, opções de autocorreção. Foi aqui que nós paramos na aula passada, isso. Eu vou acrescentar mais dois elementos aqui no menu o quê? Ferramentas. Isso. Tá? Foi ela que começou, não foi eu não. Eu não. Ortografia e gramática, opções de autocorreção. Vamos falar de macro. Vamos falar de macro e vamos falar de contar palavras. Muito bem. Então me ajudem aqui, por favor. No conceito de macro. Macro. Perfeito? Macro. Vou me ajudar aqui. Quer dizer, França pode até me ajudar com essa relação, né, do entendimento com relação a macro. Porque anotem para mim um conceito. Anotem para mim um conceito, aí a gente vai discutir em cima desse conceito. Macro é um programa. Macro é um programa. Macro é um programa que pode ser criado. Macro é um programa que pode ser criado no Word ou Excel. No Word ou Excel. Para automatizar uma função. Para automatizar uma função. Vamos explicar. Então, o que é macro? Macro é um programa que pode ser criado no Word ou Excel para automatizar uma função. Eu vou criar aqui um exemplo, vou dar um exemplo extremamente o quê? Absurdo. Um exemplo absurdo, só para ilustrar o nosso trabalho. Laura, você está digitando um documento no Word, perfeito? Está digitando um documento no Word e você vai ter que digitar o termo TRE. O termo TRE. Só que você tem que digitar esse termo TRE 1000 vezes. É uma coisa absurda, só para a gente poder ilustrar. Você está digitando o seu trabalho e nesse texto você tem que digitar o termo TRE 1000 vezes. E é uma exigência desse documento que toda vez que você digitar o termo TRE, ele tem que estar formatado com a fonte Arial, tamanho 14, negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Isso é uma exigência do seu trabalho. Mas como você vai digitar esse termo 1000 vezes, você concorda que essa vai ser uma tarefa o quê? Repetitiva? Desgastante? Quer dizer, 1000 vezes você vai ter que aplicar o quê? A formatação a esse termo. Então, já que essa é uma tarefa repetitiva, o que você pode construir naquele documento do Word? Você pode construir uma
macro. Você pode construir um programa. Obviamente, numa prova de concurso público, nunca vai pedir para você criar uma macro. Eles pedem só o conceito de macro. Que a pessoa, para fazer uma macro competente, a pessoa tem que ter uma ideia lógica de programação de computadores. A pessoa tem que ser o quê? Um programador. A pessoa tem que fazer o quê? Programa. Isso. Tá? A pessoa tem que fazer o quê? Programa. Perfeito? Então, aí você vai escrever em linguagem de programação, naquele documento do Word, naquele documento, você vai lá no menu Ferramentas Macro, na janela que você apresenta, você vai escrever em linguagem de programação. Você fala assim, ó, o Word, ó, toda vez que eu digitar o termo TRE, você formata para mim com a fonte Arial, tamanho 14, negrito, itálico, sublinhado e vermelho. Então você escreveu um programinha. Esse programa, essa macro, vai ficar o quê? Gravada junto com o documento. Então, quando você terminar o seu trabalho, que você escreveu o TRE 1000 vezes, você aciona a macro, o que ele faz? Formata o quê? O seu texto, ou seja, aquele termo, né, dentro do texto, que é da maneira que você especificou. Então, o que eu tenho que saber que é uma macro? Macro é um programa que você vai criar para o quê? Automatizar alguma coisa para você. Alguma coisa que seria repetitiva, você pode criar o quê? Um programa. Perfeito? Então, essa que é a ideia. Você pode fazer isso no Word, pode fazer no Excel. Tá? Eu, particularmente, crio mais macro que, apesar que eu parei de fazer programa, mas, de vez em quando, né? Faço uma coisinha mais simples assim, né? Eu faço mais no Excel, porque às vezes no Excel você tem que importar dados de outros, né, de outros objetos, outros softwares, né? Então fica mais simples. Então, essa é a ideia de uma macro, ok? Muito bem. Contar palavras. Isso, contar palavras. Para que serve o contar palavras? Exatamente, que a Cláudia citou, para contar palavras. Isso, contar palavras serve para contar palavras. Mas só que não é só isso, né? Não é só isso. Por exemplo, porque pelo próprio nome, contar palavras, fica bem claro, fica bem evidente, é isso, qual que é a função direta, específica. Mas quando você aciona, dentro do Word, o menu ferramentas contar palavras, isso, ele retorna para você, obviamente, o número quê? De palavras que você digitou. Perfeito? Mas ele retorna também outras informações. Ele retorna para você a quantidade de linhas que você digitou. Ele retorna a quantidade de parágrafos que você digitou. Ele retorna a quantidade de páginas que você digitou. Ele retorna a quantidade de caracteres que você digitou. E os caracteres com espaço em branco, né? E os caracteres o quê? Sem espaço em branco. A horário. Bastante. Então, na realidade, o ferramentas contar palavras, ele retorna para você o quê? Uma estatística do seu trabalho. De tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você digitou. Então, você tem como acompanhar, você tem como avaliar, ou seja, verificar a quantidade de palavras, de linhas, de parágrafos, de páginas, de caracteres, com e sem espaço em branco. Observação. Se você não selecionou nada no seu documento, essa estatística se refere ao documento todo. Perfeito? Agora, se você selecionou uma parte do seu trabalho, obviamente essa estatística se refere à parte o quê? Selecionada do seu trabalho. Ok? Que às vezes você precisa saber quantas linhas que você digitou no seu trabalho, né? Às vezes você está fazendo um documento que vai ser impresso numa gráfica, sei lá, um convite, tem a quantidade de caracteres, né? Você pode controlar por aqui, ó. Porque tem gente que fica lá contando, não estou entendendo. Não. Pois é, a colega já usa o recurso, tá vendo? Então fica mais simples, né? Ficou mais simples você o quê? Você percebeu isso, né? Mais fácil que ficar contando. Ok, gente? Vocês já acordaram, né? Oi? Não. Então nós falamos um pouco do menu o quê? Ferramentas. Estou falando, né? Do menu ferramentas. Vamos passar agora um pouquinho para o menu tabela. Vamos falar um pouco do menu tabela.
que também é um outro menu mais simples, mais tranquilo de ser o quê? De ser trabalhado, de ser abordado. Porque quando eu falo tabela, eu estou falando o quê? De um quadro demonstrativo, né? É quando você faz um quadro demonstrativo, onde você vai o quê? Digitar algumas informações naquele quadro. Para você criar uma tabela no Word, então você faz exatamente no menu o quê? Tabela. No menu tabela, você vai na opção o quê? Inserir. Você tem a opção também o quê? De excluir. Então, quando você vai no tabela inserir, consequentemente vai aparecer uma janelinha te perguntando quantas linhas e quantas colunas. Aí você vai especificar a quantidade de linhas e colunas, na posição atual do cursor, aquela tabela vai ser consequentemente o quê? Inserida. Isso? Muito bem. Criei aqui uma tabela. Agora, dessa tabela criada, nós vamos abordar aqui algumas questões de prova. Perfeito? Uma questão que é muito comum em prova é essa aqui, olha. Quando você monta uma tabela, perfeito? Cada retângulo desse que aparece aqui, isso é chamado de célula. Então, cada retângulo desse é uma célula. Isso? Muito bem. E o cursor, nesse momento, aqui, ó, o cursor está dentro dessa célula. O cursor está dentro dessa célula. Só que você pode movimentar esse cursor dentro da sua tabela. Existe uma tecla que você pressiona que faz essa movimentação. Então, lá no teclado, o que você pressiona para movimentar de uma maneira normal, natural, esse cursor? Qual que é a tecla padrão? A tecla Tab, isso. Você vai em alguns teclados tem escrito Tab, em outros teclados tem uma seta para um lado e uma seta para o outro. Isso. Então, à medida que você pressiona a tecla Tab, isso, o cursor vai o quê? Se movimentando de uma célula para outra. Tá? Agora, o que é comum em prova é exatamente essa ideia aqui, olha. Aqui, ó. Todo mundo, ó pra mim, todo mundo, ó pra mim, ó pra mim, todo mundo, ó pra mim, ó pra mim, todo mundo, aqui, aqui. O cursor está aqui, na última célula, na última linha, na última coluna. Perfeito? E você pressiona a tecla o quê? Tab, com o cursor nessa posição. Isso. Sara, o que é que vai acontecer se você tiver com o cursor aqui nessa última célula e pressionar a tecla Tab? As questões normalmente vê assim, que as questões de certo e errado, às vezes tem questão de certo e errado, aquela de múltipla escolha. Quando é múltipla escolha, ele pergunta, né? O cursor vai sair da tabela, o cursor vai voltar para a primeira célula, vai criar uma nova linha, não vai fazer nada. Não é isso? Tá? Ou quando é uma prova de certo e errado, eles colocam uma dessas opções para você apontar se está certo ou está errado. Então, Sara, o que aconteceu aqui quando você estiver com o cursor na última célula e pressionar a tecla Tab? Isso exatamente que Sara citou ali, até com riqueza de detalhes. Muito bem, muito bom. Né? Vou até colocar numa cor diferente aqui. Né? Muito bom. Saúde. Saúde. Faça a menina de bem. Ele vai criar uma nova linha e vai posicionar o cursor na primeira célula da nova linha criada. Então, ele cria uma nova linha. Perfeito? É porque, às vezes, é um trabalho simples, mas às vezes na prática do dia a dia, né, você passa desapercebido para você. Na prova você acaba tendo o quê? Dúvida, você sabe o que acontece aqui? Né? Então o que vai acontecer é que ele vai criar uma nova linha e posicionar o cursor naquela nova linha o quê? Criada. Perfeito? Outra questão, França, que é cobrado também com relação à tabela. Eles colocam valores digitados dentro de algumas células dessas. Não estou falando de Excel, isso aqui é uma tabela do Word, né? Você digita lá 10, 20, 40, 50, 60, muito bem. Você digitou valores quaisquer dentro de algumas células. E eles perguntam para você o seguinte, se você precisar somar esses números dentro da tabela, o Word faria a soma para você? Se você precisar multiplicar dois desses números, o Word faria a multiplicação? Se for fazer uma divisão, ele faria a divisão de dois números? Ou seja, o Word faz cálculo? Isso, muito bem, faz. Muito bem, muito bom. Muito bem colocado pelos colegas. O Word faz cálculo? Faz. Não com a facilidade, não com a praticidade que o Excel faz, porque o Excel o quê? É especialista nisso, não é isso? Mas ele faz cálculo sim. Como que ele faria? Você vai no menu tabela, opção o quê? Fórmula.
Então você vai no tabela, fórmula. Quando você vai no item tabela, opção fórmula, ele abre uma janelinha que ele vai o quê? Te conduzindo ao processo de elaboração de uma fórmula dentro do Word. Não quer dizer que é competente, que é muito... Não. Ele tem uma lógica parecida com o Excel, não é igualzinho não. Tá? Mas ele pode... Também nunca vi uma questão de prova pedindo para você construir a fórmula dentro do Word. Ele sempre questiona isso, se o Word consegue fazer o quê? Cálculo. Do mesmo jeito que eles perguntam, o Excel trabalha com texto? Trabalha, você digita dentro do Excel. Você só não consegue tratar um texto dentro do Excel da mesma forma que você trata aqui dentro do Word. Isso. Anota o nome, filho. Anota. Anotou? Anotou? É difícil demais, né, você? Tabela classificar. Classificar. O que é classificar? É colocar em ordem. Colocar em ordem. Então você pode ordenar elementos no seu texto do Word. Você pode, né? Ordenar. Colocar o quê? Em ordem alfabética. Do menu tabela. Você tem o tabela, classificar. Exatamente. O cara perguntou se isso aqui é um comando do tabela. Claro, sim. Você vai no tabela, você tem a opção o quê? Classificar. Isso. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, só para aproveitar esse momento de ânimo de vocês. Vai ter esse momento de ânimo aqui. Quem é chefe de turma aqui? Oi? É você, Letícia? É mesmo? Olha, foi na primeira aula que ela foi eleita, não foi? Muito bem. Olha aqui, a colega chefe de turma, a nossa colega Letícia, isso. Você está com um texto aqui do Word, onde você está relacionando o nome de todos os seus colegas aqui da turma. Você e do SAT, você também está relacionando o quê? Os nomes dos colegas aí da turma. Muito bem. Então você o quê? Foi digitando o nome dos colegas, um nome em cada linha. Muito bem. Mas para uma necessidade do seu trabalho, você precisa dessa lista em ordem o quê? Alfabética. Então você pode selecionar os nomes, ir lá no tabela classificar. Ele vai te perguntar, é de forma crescente ou decrescente? Ou seja, de A para Z ou de Z para A. Perfeito? Mas um detalhe, os elementos que você está classificando, eles não estão dentro de um quadro demonstrativo. Eles não estão dentro de uma tabela. É um texto que é normal. Você digitou o quê? Nomes. Então ele te permite classificar elementos fora de uma tabela ou até mesmo o quê? Dentro de uma tabela. Perfeito? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó, com os elementos dentro de uma tabela. Vamos criar aqui. Vou colocar aqui nome, salário, salário, idade. Ok, idade. Isso. Vou começar aqui. Sara. Seu nome escreve como fala? Como é que escreve seu nome? Laura. Laura. É Laura. 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 Seu nome escreve assim, do jeito que fala. Isso. Salário da Laura. 8.000. 8. Idade. 17. Isso. Muito bem. Estou colocando aqui o nome da nossa colega Laura. O salário dela é 8.000. Hoje em dia o salário é baixo, porque na idade ela trabalha de terça a quinta. Okay? Que é segunda e sexta ninguém merece, fala a verdade. Meio horário. De 8h30, meio-dia, que 8 horas, é muito cedo. 7h30 então, é nó? Não é horário de gente não, né? Muito bem. Então nós estamos colocando aqui. Deixa eu pegar outro nome aqui. Letícia. Seu nome escreve como fala?
Sim? Isso. Letícia trabalha o quê? De segunda a sexta. Tadinho. Ô, gente, mas ganha... Não, 12. Não exagera o salário, não. 12. Meio horário. Isso. Idade, 18. Isso. Muito bem. Oi? Hã? Oi, gente. Hã? Tati. Tati. Tati trabalha às quartas-feiras. Isso. Vai ganhar 20 mil. Idade. É 18 também. 18. Muito bem. Agora, os elementos que eu desejo classificar, eles estão dentro de uma tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os elementos dentro da tabela. Isso? Não. Selecionei os elementos dentro da tabela. Perfeito? Agora eu vou lá no tabela classificar. Quando o Word percebe que os elementos que você deseja classificar estão dentro de uma tabela, a primeira coisa que ele te pergunta: que coluna vai servir de referência para a sua classificação? É a coluna 1? É a coluna 2 ou é a coluna 3? Se você escolher a coluna 1, obviamente você está colocando em ordem o quê? De nome. A coluna 2 em ordem do quê? Salário. Coluna 3 em ordem de idade. Depois que você especificou, escolheu a coluna que vai servir de referência, ele pergunta: é crescente ou decrescente? Então ele vai o quê? Ordenar os elementos dentro de uma tabela. Com o detalhe, ele leva a linha o quê? Inteira. Tá vendo? Mas lá no Excel eu posso movimentar apenas uma coluna. Pode, mas isso é lá no Excel. Aqui ele leva a linha o quê? Toda. Perfeito? Então você pode classificar elementos estando dentro de uma tabela ou fora de uma tabela. Eu concordo que você está usando o menu tabela, opção classificar. Mas a classificação pode ser feita de elementos comuns de um texto ou elementos dentro de um quadro demonstrativo, dentro de uma tabela. Perfeito, gente? Então são tratamentos que você tem dentro do próprio o quê? O Word nessa condição de melhorar o seu texto, de classificar o seu texto, de organizar. Então nós falamos o quê? Do menu tabela. Depois do menu tabela, nós temos o menu o quê? Janela. Só esperar o pessoal anotar ali. Ditou, Tati? Ditou, Cláudio? Muito bem. Mostra o outro lado para mim aqui, por favor. Oi. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu não estou aqui, não. A colega está perguntando, deixa eu passar aqui a pergunta dela para o pessoal do site também. Ela está perguntando aqui, se eu selecionar apenas uma coluna, como é que é o comportamento do Word? Ele automaticamente o quê? Estende o que? A seleção para as demais colunas, porque ele não permite que você movimente apenas o quê? Uma coluna. Então, mesmo que você selecione apenas uma, ele vai estender isso, a seleção. Perfeito? Então, vem comigo agora. Vem aqui no menu Janela. No Janela, deixa eu colocar aqui uns... No menu Janela, eu vou destacar esses elementos. Documento 1, documento 2, organizar tudo e dividir. Perfeito? Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui dois papéis, deixa eu pegar um papel aqui. Deixa eu pegar um papel. Esse aqui, não. Olha aqui. Mostra aqui para mim, mostra aqui para mim, mostra aqui. Isso. Todo mundo olhando para mim. Todo mundo olhando para mim? Todo mundo olhando para mim. Você está digitando um documento o quê? No Word. Está aqui um documento do Word que você está digitando. Muito bem. Nesse momento que você está fazendo esse trabalho aqui, você tem a necessidade de gerar um outro documento. Para gerar um outro documento, você tem que fechar esse aqui? Não. Você pode abrir outro, não pode? Você vai no arquivo novo, o que ele faz? Ele abre um documento o quê? Novo por cima desse. Aí você digita o quê? O segundo documento. Muito bem. Nesse momento, quantos documentos você tem aberto?
Dois. Você tem dois documentos abertos. Perfeito? Você tem dois documentos abertos. Se você vier aqui no menu Janela, isso, se você for lá no menu Janela, ele vai listar para você quantos e quais são os documentos que você tem aberto naquele momento. Se você não salvou seu trabalho ainda, Francis, vai estar escrito documento 1, documento 2. Se você já salvou, se você atribuiu um nome para o seu trabalho, consequentemente o nome dele vai estar aqui relacionado. Claro? Mas nesse momento você não salvou nenhum deles, então o quê? Vai estar aqui documento 1, documento 2. Um deles vai estar o quê? Com a marquinha dessa na frente. Isso, pode mostrar aqui para mim. Ó. Isso. Tá? Aqui, ó. Isso. Vai estar essa marquinha aqui. O que significa isso? Que é o documento que está o quê? Ativo. Aqui, ó. Mostra aqui. Isso. É o documento o quê? Ativo. É o documento que está o quê? Na frente. É o documento que está o quê? Na frente. Então, esse é o chamado documento o quê? Ativo. É o documento aqui especificado. Aqui o quê? Apontado. Perfeito? Muito bem. E você pode trocar de um para o outro. Você pode alternar de um para o outro. Se você está aqui, clicar no documento 2, o que ele vai fazer? Trocou para o documento 1, documento 2, documento 1, documento 2. Então, ou seja, o item janela, isso, o item janela, ele lista para você quantos e quais são, isso, quantos e quais são os documentos que você tem aberto naquele momento. E te permite o quê? Alternar entre eles. Perfeito? Muito bem. Agora, organizar tudo. Organizar tudo. Né? Laura, para que serve o organizar tudo? Não, isso eu sei. Ela falou que é para ficar tudo organizado. Não, isso eu sei. Isso eu sei. Né? Laura, quantos documentos que eu tenho aberto aqui? 2. Se você clicar lá no organizar tudo, o que o Word vai fazer? O Word vai dividir o espaço que você tem na tela, proporcional ao quê? Aos documentos que você tem aberto. Nesse momento, se você tem 2 documentos, consequentemente, ele vai dividir o quê? Os 2 documentos e passar a te mostrar os 2 na tela ao mesmo tempo. Então, o que o organizar tudo te propicia? Visualizar mais de um documento na tela ao mesmo tempo. Então, o organizar tudo vai te propiciar o quê? Visualizar mais de um documento na tela ao mesmo tempo. Ou seja, se você tem 2 documentos, ele divide a tela o quê? Em 2 partes, te mostrando na parte de cima o documento 1, na parte de baixo o documento o quê? 2. Se você tiver 3 documentos, consequentemente vai dividir o quê? Em 3. Obviamente, se tiver uma quantidade muito grande de documentos, ele vai te mostrar, mas você não vai ter condição de trabalho, que o espaço vai ser o quê? Muito pequeno. Então, ou seja, o organizar tudo tem essa característica, né? Porque tem hora que você precisa trabalhar com os 2 documentos na tela, você quer copiar e colar de um para o outro, né? Você não precisa ficar, vai lá, vai cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. É isso. Você deixa os 2 na tela ao mesmo tempo. Ok? Muito bem. Laura, o dividir. Para que serve o dividir? Exatamente o que o colega falou, que é para dividir, né? Bom, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Para facilitar, eu vou fechar um documento. Vou deixar um só. Deixar só o documento 2. Ah, mas se eu tiver mais de um, ele vai dividir o ativo. Tá? Ele vai dividir o ativo. Deixa eu criar um exemplo didático aqui, ó. Deixa eu criar um exemplo didático aqui, ó. Olha aqui. Você está digitando um documento. Aí você está na segunda página do seu documento. Você está lá na segunda página. Lá na segunda página, você digitou, sei lá, um versinho. Digitou lá um versinho. Vou até colocar de cor diferente aqui para ficar mais fresquinho. Legal. Você digitou lá uns versinhos. Aqui. Pô, esse cara, essa caneta aqui tá. Então você digitou o quê? 3 versinhos lá na página, o quê? 2. Então na página 2 você digitou esses 3 versinhos. Ora, você continua digitando seu documento. Foi digitando, 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 digitando. Agora você está o quê? Na 20ª página do seu documento. Você está lá na página 20. Quando você estava lá na página 20 digitando, você tinha necessidade, você tem a necessidade de redigitar informações que estavam lá na página 2. Você tem que redigitar um versinho daquele ali, sei lá. O usuário normalmente redigita. Redigita.
que ele faz? Copia e cola. Isso, copia e cola. Mas olha o que aconteceu aqui, Laura. Você está na página o quê? 20. A informação que você precisa está na página o quê? 2. Deixa eu só anotar aqui, pensando aí. A cara não queima, não. Olha, você vê o horário? Olha lá, olha lá. Boa tarde. Então, olha aqui. Você está na página 20. Mas o que você quer copiar está na página o quê? 2. Não é o caso de vocês, claro, o pessoal do SAT, que vocês são mais experientes. Mas eu vejo muita gente pegando a barrinha de rolagem e vai lá em cima. Aí seleciona, dá um Ctrl+C e vai lá embaixo. Não é isso? Depois você copiar de novo. E quando o arquivo é grande, custa parar na página assim. Até parar, não é isso? Ah, você só não faz mais isso. Mas passa a observar um colega de trabalho. Você vê muita gente que faz isso. Você não precisa fazer isso, não. Olha aqui, olha pra mim. Olha aqui. Ó, caiu minha folha. Peraí, vou pegar. Caiu a folha. Olha aqui. Nesse momento é um documento só que eu tenho aberto. Se você tiver mais de um, ele está dividindo o ativo. Isso. Você tem um documento. Quando você vai num arquivo dividir, o que ele faz? Ele divide aquele único documento o quê? Em duas partes. Ele divide aquele único documento o quê? Em duas partes. Perfeito? Aqui tem uma barrinha de rolagem na primeira página, aqui tem uma barrinha de rolagem. O de cima você pode rolar e deixar na página o quê? 2. O de baixo você pode rolar e deixar na página o quê? 20. Então o que o dividir te propicia? Visualizar duas páginas diferentes. O dividir te propicia visualizar duas páginas diferentes do mesmo documento, na tela ao mesmo tempo. Digitou, Cláudia? Está digitando? Então, olha aqui, Cláudia, você está enxergando na mesma tela a página 2 e a página o quê? 20. No mesmo documento, você está enxergando duas páginas o quê? Diferentes. Eu sempre cito esse exemplo, porque eu uso isso muito no meu dia a dia, até um exemplo didático. Aqui na escola, a gente usa muito isso. Como uma questão como essa aqui, ó. Isso aqui é uma lista de exercícios. Né? Eles costumam me passar uma lista de exercícios, por exemplo, essa lista aqui tem o quê? Estou jogando as páginas. Tem 11 páginas. Só que o gabarito é o quê? Está na última página. Então, um documento com 11 páginas, o gabarito o quê? Está lá na última. Aí as pessoas querem, confere o gabarito ou preenche o gabarito. Isso. Eu estou lendo a primeira página, questão 1, letra A, e lá embaixo. E questão 2, lá embaixo. Para não ficar o quê? Isso, tá? Para não ficar subindo e descendo, o que eu faço? Eu vou lá no arquivo, ou seja, no menu janela, o quê? Dividir. No janela, o quê? Dividir. Eu divido o documento, o quê? Em duas partes. Esta linha que faz a divisão é uma linha o quê? Móvel. Eu posso arrastar essa linha, deixar o quê? Só do tamanho do gabarito. Aqui embaixo eu deixo na última página. E aqui vou trabalhando o documento e conferindo, ou até mesmo o quê? Preenchendo. Eu perco tempo, eu não perco mais tempo o quê? No deslocamento entre as páginas. Perfeito? Então o dividir te propicia o quê? Visualizar duas páginas diferentes do mesmo documento na tela ao mesmo tempo. Ok? Tranquilo? Não, eu vou passar lá depois. Tem CID? Tem CID? No atestado? Oi? Eu exijo o CID ainda. Estou dizendo. O quê? Oi? Não, esse negócio de idade é um negócio complicado. Não, esse negócio de idade é um negócio complicado, né? Essa semana legal tá, né? Meu irmão, ele é um pouco... Oi? Não, meu irmão é um pouco mais novo, né? Eu já passei dos 50, né? Mas ele é um pouquinho mais novo, mas está chegando nos 50 também. Está assim, não, pois é que eu estou na meia idade. Eu falei, quantos de 100 que você conhece? Ele falou, nenhum. Falei, então você já passou da meia idade, ó. O cara está com 50, ele está na meia idade. Eu falei, quantos de 100 que você conhece? Ele falou, ninguém. Ó, ele ficou bravo comigo. Eu falei, mas é uma questão matemática? Ele está assim, não, que eu estou na meia idade. Eu falei, que meia idade? Ó.
Eu falei, quantos de 100 que você conhece? Eu falei, ninguém. Eu falei, então você não já passou da meia. Não? Meia. Ela apelou comigo. Oi? Não, eu sei, cara, né? A expectativa de vida está subindo, mas de 100 eu não conheço ninguém também, não. Eu já passei da meia idade, há muito tempo. Oi? Mas eu não conheço nenhum, não. Pois é, mas é Oscar, mas isso aí é o quê? Né? Oi? É ruim, né? Não? Eu no meu ritmo, eu já estou fazendo hora extra. Esse ritmo de vida eu já estou fazendo. Eu dessa idade, essa faixa juvenil, eu fazia mais, né? Essa faixa sua aqui, essa faixa de 15 a 20, né? É difícil de administrar isso aqui. É. Gente, muito bem, então falamos um pouco a respeito do menu, que é janela. Ou seja, nós fizemos aqui um pequeno apanhado, né, de algumas questões, de alguns itens que são muito abordados, com relação ao Word. No final, mais no final do nosso trabalho, nós vamos pegar algumas questões de cada tópico, né, e a gente vai trabalhando um pouco essas questões, que é sempre interessante trabalhar com algumas questões, né? Mas hoje, eu preciso iniciar uma outra etapa do nosso curso. Isso. Essa é uma etapa mais simples, essa é mais tranquila, que as pessoas já têm uma flexibilidade maior, já têm um entendimento maior, que é a questão do Excel. Não é isso? É isso mesmo? Todo mundo já trabalha o quê? Mais com o Excel, não já? Já, ótimo. Muito bem. Então fica mais simples, né? Das pessoas acompanharem, por quê? O Excel, todo mundo o quê? Já conhece, já trabalha, já faz as continhas todas lá no Excel. Então eu gostaria que vocês ligassem o notebook de vocês aí, numa página do Excel. Oi, página 60. Né? Para quem está com o notebook, página 60. Eu vou simular aqui o seguinte. As questões de Excel em provas, na sua maioria, Cláudio, elas são voltadas o quê? Na questão de montagem e estrutura de fórmulas matemáticas. Então, a grande maioria das questões são voltadas exatamente o quê? Na essência básica do Excel, que é trabalhar com fórmulas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma relação das principais funções, ou seja, das principais fórmulas que o Excel trabalha e que são abordadas em provas. Muito bem, eu estou simulando aqui a área de trabalho do Excel. A área de trabalho do Excel. A área de trabalho do Excel, como nós estamos percebendo, ela é dividida em colunas e linhas, onde cada coluna recebe como título uma letra. E cada linha recebe como título um número. Perfeito? E muito bem, e a interseção da coluna com a linha forma o quê? Esse retângulo, ou esses retângulos, né, que nós chamamos de célula. Então, célula é a unidade básica de uma planilha. Então, cada retângulo desse é uma célula. E a célula é exatamente a interseção da coluna com a linha. E cada célula tem o seu endereço. E o endereço, Letícia, é exatamente o quê? Essa interseção. Perfeito? Então, por exemplo, essa célula aqui, ó. Essa célula aqui, ó. Aqui, ó. Isso. É a célula o quê? B2. Porque ela está na coluna B, na linha o quê? 2. Essa célula aqui, por exemplo, é a célula o quê? B4. Que ela está na coluna D, na linha o quê? 4. Então, perfeito? Então, cada célula tem o seu endereço. Essa referência para nós o quê? É fundamental. Muito bem. Como o Excel é um software matemático,
nós temos que começar a trabalhar estruturas matemáticas, conhecer as estruturas matemáticas do Excel. Nós vamos iniciar o trabalho fazendo as operações básicas. Nós vamos começar com a operação que de adição, vou colocar aqui no cantinho, ó, adição, de subtração, de multiplicação e divisão. Cada operação dessa, ela tem um operador. A adição, a cruzinha, a subtração, o if, a multiplicação, o asterisco e a divisão, o quê? A barra. Esses operadores extremamente conhecidos por todos, o quê? Celulares, calculadoras, né? Todo mundo usa esses operadores. Isso? Muito bem. Então nós vamos começar o quê? A trabalhar o Excel dessa maneira mais simples, que são os operadores. Eu vou escolher aqui uma coluna qualquer e vou digitar alguns valores aleatórios. Vou digitar um valor dentro de cada célula. Muito bem. Digitei valores. Isso. 10, 20, 5, 2 e 3. Perfeito? Digitei valores dentro das respectivas o quê? Células. E a partir de agora, Cláudio, nós vamos operar esses valores. Vamos começar a movimentar esses valores. A primeira operação que eu vou fazer é a operação de soma. Eu vou somar esses valores. Perfeito? Vou somar esses valores. Para eu somar, inicialmente eu vou o quê? Posicionar o cursor numa célula em branco. Então, primeira providência na hora de você montar uma fórmula é posicionar o cursor numa célula em branco. Quem é cursor? É esse tracinho mais escuro que envolve uma célula. Na apostila de vocês, aí o cursor está na célula o quê? A1. Está percebendo que na célula A1 não tem um tracinho mais escuro? Achou? A1. É, isso. Então, ou seja, é aqui, aí que está o cursor. Então, primeira providência é colocar o cursor numa célula em branco. Eu posso somar esses valores, fazer, colocar o resultado o quê? Em qualquer célula. Posso colocar o resultado em qualquer célula. Mas, didaticamente, para ficar mais simples, eu vou colocar o resultado, ou seja, o cursor, na célula em branco, na primeira célula em branco, abaixo da última parcela, o quê? A ser somada. Então, eu vou colocar o cursor aqui. Pronto, ó, para você ver, sabe tudo de Excel. Sabe tudo de Excel, Letícia. Então, olha aqui, Letícia, então me ajude nisso aqui. Isso, muito bem, olha aqui. Letícia vai me ajudar a montar a fórmula da soma, né, dentro do Excel. Eu vou digitar, existem vários processos, eu vou começar por esse. Eu vou digitar aqui dentro, estou digitando dentro dessa célula. Eu vou digitar a fórmula. Como aqui é pequenininho, eu vou digitar o quê? Aqui fora, porque aqui está muito pequenininho. Tá? O que eu estou digitando aqui, vou digitar o quê? Estou digitando aqui dentro. Toda fórmula começa com o sinal o quê? De igual. Então aqui dentro vou digitar igual, igual. Você deve, não quer dizer que você não possa, mas você deve evitar usar os números que estão sendo operados. Você vai usar quem? Os endereços. Isso? Então você vai colocar aqui dentro, igual C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5. E pressionar o quê? Enter. Isso? Então ele vai retornar para você aqui exatamente o quê? O resultado da soma dessas parcelas. Perfeito? Então essa é uma fórmula matematicamente perfeita. Nada de incorreto. Agora eu concordo. Uma estrutura dessa só deve ser usada quando você tiver o quê? Um número pequeno de parcelas. Você imagina uma coluna com 1.800 números. Você vai passar a semana inteira digitando sua fórmula. Não é isso? Então tem que ter uma maneira mais racional, uma maneira mais condensada de você elaborar essa fórmula de soma. Mas isso aqui, matematicamente, o quê? Perfeito. Então nós vamos montar a fórmula de soma agora sob uma outra notação. Sob a notação de uma função. O que é uma função? Função é uma fórmula que já vem o quê? Pronta para você. Então aqui dentro, você vai digitar igual, escreve a palavra o quê? Soma. Aí você abre um parênteses. Na prática, não pode ter espaço entre as funções e o função. É engrudado com a função. Não pode ter espaço, não. Tá? Você vai colocar o endereço da primeira célula, que é o C1. Coloca 2 pontos, coloca o endereço da última célula e fecha o parênteses. E dá Enter. Muito bem.
Você acabou de montar agora a fórmula de adição, ou seja, de soma, sob a notação de uma função. Qual função? A função soma. Isso. Muito bem. Então aqui, olha, quando você pressionar Enter, isso, o que vai aparecer aqui? Isso, apareceu o quê? 40, muito bem. Letícia sabe tudo. Isso, sabe tudo de Excel. 40. Isso, muito bem. Né? E olha que eu coloquei valores complexos para serem trabalhados. Não é isso? Né? Tá? Na próxima vez eu coloco os valores mais simplesinhos. Não é isso? Muito bem. Atenção. Olha para mim, todo mundo para mim. Pessoal do site, olha para mim. Todo mundo para mim. Olha para aqui. Todo mundo olhando para mim. Olha aqui. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Por questões como essa aqui, ó. Igual, soma, abre parênteses, C1. Aí maldosamente, Cláudia, eles colocam em vez dos 2 pontos, colocam o quê? O ponto e vírgula. E pergunta, Letícia, qual o resultado dessa operação? Isso, Letícia, exatamente, tá vendo? Nada como trabalhar com Excel, não é isso? O resultado vai ser o quê? 13. Por quê? Porque o 2 pontos para nós significa o quê? Até. Eu estou somando de C1 até C5. E o ponto e vírgula significa o quê? E C5. Que aqui mesmo vale I, né? I. Questão recente de prova do MPU. Questão do MPU. Caiu essa questão aqui. Não com a função soma, com a função média. Caiu no MPU. Técnico. Na questão de técnico do MPU. Só que eles colocaram a função média, e em vez de colocar, né, no exemplo lá de C1 até C5, era C1 e C5. Então muita gente quando viu a função média, falou, não, média é fácil, é só somar e dividir, né? Só que eram vários números, mas só que ele não queria média de C1 até C5, era C1 e C5, era somar os dois e dividir por 2. Olha para você ver, uma questão de prova do MPU da CESP, questão recente. Então, muito cuidado com o 2 pontos e muito cuidado o quê? Com o ponto e vírgula. Porque o 2 pontos significa o quê? Até. E o ponto e vírgula? E. É um e o outro. Ok, gente? Aqui, gente, ó. Letícia, não tem nada a ver com essa planilha. Vou até colocar aqui, ó, porque não tem nada a ver com a planilha. Só mesmo para ilustrar. Uma questão de prova, que eu achei também muito interessante, né? Que eles colocaram na prova é o seguinte, ó. Uma questão assim, ó, igual, soma, isso aqui, ó. Pois é. E perguntou, qual o resultado que o Excel gerou para essa operação? Quanto, Letícia? Me ajuda aqui, Letícia. Isso, tá vendo? Muito bem, Letícia. Letícia até citou aqui. Hoje fala comigo. Não. Pois é, mas essa questão aqui teve um aluno meu que me questionou. Eu falei, professor, você falou que o 2 pontos era até, você falou que o ponto e vírgula era I, mas você não falou da vírgula, não. Eu falei, mas vírgula não precisa falar não, vírgula você está aprendendo desde o ensino fundamental, né? Vírgula é separador de decimal, isso aqui você somou 10 com 5,3, então vai dar o quê? 15,3. Olha para você ver. Gente, não, Cláudio, a gente cita isso aqui, aquela história, depois que a onça está morta, todo mundo é caçador, né? Não é mesmo? Fala a verdade. Mas são questões que às vezes, na hora que você está na prova, você acaba o quê? Confundindo isso aqui. Que o cara fala assim, gente, mas e a vírgula? Não estou lembrando o que é. Né? Simplesmente o quê? Separador decimal. Ou seja, uma questão relativamente o quê? Simples. Mas que as pessoas acabam o quê? Tendo dúvida na hora da resolução. Tá? Então isso foi uma questão de prova também. Uma questão interessante, né? Estão somando esse número e esse. Pô, o quê? Tem questão, o colega está perguntando, né? Tem pessoas que trabalham com Excel e algumas questões de prova erram. Mas tem questões,
o que acontece conosco, não só no Excel, mas nós vimos no Word também, é a questão daquela praticidade do dia a dia. Você vai fazendo da maneira prática, a hora que pergunta a questão teórica, você não consegue enquadrar a questão dentro da teoria. Vou dar vários exemplos aqui. Tá? Então, muito bem. Nós vimos aqui algumas maneiras, né, de você elaborar o quê? Uma soma. Bom, mas muito bem. Vamos ver outro procedimento de você gerar o quê? Uma soma. Isso? Oi? Pois é. Ó, você vê que sominha fácil, né? Soma tranquilo, né? Acaba, por exemplo, né, Cláudia está ali brigando comigo, brigando no bom sentido, né, Cláudia? A Cláudia está ali brigando comigo, porque ela quer fazer essa soma, mas ela não quer digitar nada. Aqui é pela lei do menor esforço. Não é isso? Ela não quer digitar nada. Perfeito? Ela pode executar essa tarefa de soma sem ter que digitar nada. Para isso existe um ícone. Chamado o quê? Autossoma. O ícone é autossoma. Isso, pode deixar assim. Autossoma. Como que funciona esse autossoma? Apesar da simplicidade dele, às vezes em prova as pessoas o quê? Confundem um pouco. Porque existem dois procedimentos para a utilização do autossoma. Primeiro procedimento é você colocar o cursor aqui, ó, nessa célula. Célula onde vai ser o quê? Expressa o resultado para você. Depois que você colocou o cursor aqui, se você der um clique no autossoma, eles perguntam se vai gerar o resultado da soma para você. Vai. Oi? Mas não precisa. Ó, pra você ver, aí é que a gente começa a confundir. Então, olha aqui. O que acontece aqui, Cláudio? Se você colocar o cursor aqui e der um clique no autossoma, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele coloca um traço pontilhado em volta dos elementos. É como se ele estivesse perguntando, Cláudio, é daqui até aqui que você quer somar? Aí você confirma pressionando o quê? Enter. Enquanto você não pressionar o Enter, não sai o quê? O resultado, que ele está aguardando você confirmar isso aqui. Ah, mas por quê? De repente tem um número desse que você não quer somar. Você não quer que faça parte da sua conta. Daqui a pouco a gente fala de. Primeiro vamos fazer tudo juntinho, depois a gente fala separado. Então, ou seja, esse é o primeiro procedimento. Você colocou o cursor aqui, clicou no autossoma e teve que pressionar o quê? Enter. Enquanto você não pressionar o Enter, não sai o número aqui, o resultado. Agora, e o segundo procedimento? É você selecionando. Você clica, segura o quê? E arrasta. Você seleciona todas as parcelas e já seleciona também o espaço em branco que vai receber o quê? O resultado. Agora basta você clicar uma vez no autossoma. O resultado vai ser colocado aqui mais rápido do que imediatamente. Porque agora você já selecionou. Você já sabe o que você tem que somar e já sabe onde você quer colocar o resultado. Você clicou, segurou e arrastou. A colega fez uma pergunta aqui, Cláudio, posso melhorar um pouco a planilha só para enriquecer um pouco mais o que você perguntou, e aí eu passo a sua pergunta, pessoal do site. Eu vou digitar aqui valor. 4, 1, 2. Vai digitando, então, vai digitando. 7, 10. Coloca número grande, depois não sabe fazer conta com 20. Oi? 3, 5, 8, 1. Começa a colocar uns números grandes, né? Gente, o pessoal do site, a colega está ditando aqui números, né? Para que nós possamos trabalhar com a planilha o quê? Completa. Vou explicando aqui, Tati, que eu já te respondo. Eu já mato 2 coelhos com uma caixa d'água só. Muito bem, eu tenho aqui esses valores agora. Ô, Cláudio, eu quero somar isso aqui. Isso, eu quero somar isso aqui. Até pedindo desculpa, pessoal, né, dos outros estados, né? Que mineiro fala assim, eu quero somar tudo de uma vezada só. Vezada é de uma vez só, né? Porque mineiro tem um dialeto diferente, não tem? Né? Não tem? Mineiro tem um dialeto diferente, cara. Ontem mesmo o colega assim, eu não estava estudando na internet, falou assim, ô professor, mas eu liguei meu computador e deixei o computador de intirim ligado. Né? Não, o cara falou assim, eu deixei o computador de intirim ligado. Aí você pega o pessoal de outros estados e fala assim, não, o computador ficou de intirim ligado. O cara não vai entender que é dia inteirinho.
É isso, din-tirim. Ficou din-tirim ligado. Oh, gente. Então, se eu quero somar tudo de uma vezada só, de uma vez só. Então, tá, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os valores. Então, eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou até colocar em vermelhinho aqui, vai ficar mais destacado. Essa caneta vermelha está meio embirrada comigo. Meu Deus. Aqui, ó, eu vou selecionar, Cláudio, eu vou selecionar todos os valores. E já vou selecionar uma linha em branco para receber o total o quê? Das colunas. E já selecionei uma coluna em branco para receber o total o quê? Das linhas. Então eu selecionei, cliquei, segurei e arrastei. Ou cliquei na primeira célula, pressionei o Shift, cliquei na última, que é outro procedimento de seleção também. Mas o mais comum é o quê? Cliquei, segurei e arrastei. Nesse momento, Cláudio, eu venho aqui, dou um clique no Alt Soma. Ele coloca o resultado aqui instantaneamente. E esse número que apareceu aqui, ó, é o total o quê? Geral de tudo isso aqui. Mas como é que ele fez isso? Ô Tati, me ajuda aqui agora, que aí eu vou te responder. E já passando, né, pessoal, esclarecimento pessoal do site também. Quando eu fui somar, quando eu fui selecionar inicialmente a minha planilha, eu esqueci de selecionar essa linha 6. Eu só selecionei os números e a coluna D em branco. Quando eu cliquei no Alt Soma, o que ele fez? Faz com o dedo, assim, o sentido. Faz com o dedo, se você está entendendo. Assim, assim, ó, assim, ó, assim, com o dedo, ó, assim. Isso. Porque eu só selecionei o quê? A coluna em branco. Então ele entendeu que tinha que somar o quê? Para lá. Ô Tati, na hora que eu fui selecionar, eu esqueci de selecionar o quê? A coluna D. Eu só selecionei os números e a linha 6 em branco. Quando eu cliquei no Alt Soma, o que ele fez? Faz com o dedo, no sentido. Isso. Somou o quê? Para baixo. Porque eu selecionei só o quê? Isso aqui. Quando eu fui selecionar, Cláudio, eu esqueci de selecionar a linha 6 e a coluna D. Eu só selecionei os números. Só os números. E cliquei o quê? No Alt Soma. O que ele fez? Não. Olha para você ver. Atenção, legal. Todo mundo para mim. Todo mundo para mim. Todo mundo para mim. Aqui. Letícia, faz no cantinho de sua apostila aí para mim, uma continha, rapidinho, por favor. Rapidinho. Isso. Dá 10. Mais 1. Mais 2. Mais 1. Ô Letícia, olha como é que você está escrevendo isso. Um debaixo do outro. Por que você está escrevendo um debaixo do outro? Porque essa é a tendência natural da soma. Quando você vai somar, normalmente você não coloca um número debaixo do outro, que essa é a tendência natural da soma. Então, quando você não seleciona nem a linha, nem a coluna, só seleciona os números, o Excel parte da lógica. Ele falou assim, gente, essa menina teve o trabalho o quê? De selecionar todos os números. Ela teve o trabalho de clicar o quê? No Alt Soma. O que ela quer fazer? Somar. Então, ele pega e soma e coloca o resultado aqui, bem embaixo. Por que ele colocou o resultado aqui embaixo? Porque somar para baixo é a tendência natural o quê? Da soma. Aí ele colocou o resultado aqui? É claro que não. Por coluna. Eu sou aqui, e esse que vai ter total geral? Não. Agora. Oi? O que é selecionar diferente? Isso que a colega falou, né? Não tem jeito de somar em L, né? Eu quero somar assim. Não. É assim ou assim, ué? Como é que você vai somar assim? Eu vou somar assim. Pode, mas não com autossoma. Você tem que ir construindo a sua função. Olha aqui. Então, aqui, olha o que aconteceu aqui, olha. Nesse exemplo que você selecionou todos os números, a linha 6 e a coluna D. Quando você clicou no Alt Soma,
Ele colocou todos os resultados aqui e essa célula representa o total geral. Mas olha como que ele fez essa soma. Porque tem gente que vai dizer, mas então ele somou assim e assim? É claro que não. Senão ele vai dobrar o número. Ele soma num sentido só. O que aconteceu? Se você selecionou a linha e a coluna, ele vai somar as colunas e as linhas também. Mas o que ele soma primeiro? Coluna ou linha? É porque ele faz rápido demais, a gente não vê, né? Ele soma o quê? Coluna. Porque somar para baixo é a tendência. Então ele soma isso aqui, coloca resultado, coloca resultado, coloca resultado. Muito bem. Aí quando ele viu essa coluna em branco, ele falou assim, ó, é para somar assim também. Ele vem somando assim, 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 assim. Mas quando ele vai somar a linha 6, ele está somando o quê? Os totais. Esse total mais esse total mais esse total dá o total o quê? Geral, que obviamente matematicamente é a mesma coisa da soma desses. Mas ele somou num sentido só. Senão ele ia dobrar o número. Franz, vem pra cá. Toma conta do Franz aí pra mim. Ok, gente? Não. Isso. O autossoma é uma ferramenta o quê? Fantástica. Tem gente que pergunta, então tem autossubtração, automultiplicação e autodivisão? É claro que não. Só tem auto para soma. Porque a soma é a operação matemática mais completa que existe, não é isso? Porque nela nós temos todas as propriedades. Associativa, comutativa, elemento neutro, distributiva, lembra disso? Isso. Todo mundo lembra disso, lembra? Esse negócio disso, né? Isso, muito bem. Laura, você lembra, né? Vocês se formaram, tem o quê? 6 meses? 1 ano, no máximo? Não é? Muito bem. Isso é bacana. Agora, ô Letícia, me ajude aqui. Me ajude aqui, Letícia, por favor. Baseado nesses números que Tati digitou, ela digitou, eu digitei. Não é isso? Nesses valores que estão aqui nessa planilha, mostra só a planilha aqui. Isso. Baseado nesses valores que estão aqui, isso, eu vou montar uma fórmula, mas não usando o quê? Função. Usando quem? Os operadores. E gostaria que você me desse o resultado, ok, ele diz? Uma operação simples. Quer dizer, eu não sei o valor porque eu não estou preocupado com os outros. Vou montar a primeira fórmula. Então, estou digitando dentro de uma célula em branco qualquer essa fórmula aqui, ó. Igual a 1 mais B2 que multiplica C5. A1 mais B2 que multiplica C5. Agora é o seguinte, vou passar o lado de cá, deixa aqui. Ó. Baseado nesses valores que a colega digitou, eu quero saber que resultado que o Excel vai gerar para mim. Não, isso, faz a conta e me fala o resultado. 18. O pessoal do SAT, eu estou colocando aqui o resultado que os colegas estão encontrando, vocês também façam a conta de vocês. Quanto que deu, então? 12. Ô, gente, é uma conta de mais, uma conta de vezes. Se vocês não conseguem gravar uma conta de... Né? Isso. 10. Isso. 14. Hoje nós vamos largar esse Excel, nós vamos estudar fatos. Ué. Gente, é uma conta de mais, uma conta de vezes. 18? Isso. Então, peraí. Eu não sei o resultado, porque eu não estou observando os valores, que eu não estou pensando. Aqui, mas eu posso afirmar que não é isso, não. Que isso aqui é uma ciência exata, isso aqui tem que dar um resultado só. Isso é matemática. Ué, você dá uma questão matemática, quando você achou 14, outro 95, 32, ué. Não, isso é matemática, é um número só, ué. Para com isso, ué. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Quem é 1? 4. Muito bem. Quem é B2? 2. Quem é o C5? 3. Muito bem. 2 vezes 3, 6. E 4, 10.
A sua lógica foi certa. Oi? Ué. 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10. Porque numa expressão matemática, onde tiver uma multiplicação e uma soma, a multiplicação é feita o quê? Primeiro. Não é isso? Porque existe na matemática a regra da prioridade matemática. Tem operações que têm prioridade o quê? Sobre as outras. Não é isso? Fernando está assim, tem que colocar o parênteses. Não, tem que colocar parênteses, não. Não tem parênteses que não. Ah, o parênteses, ele só é obrigatório quando tem uma função. Quando está usando os operadores, não é obrigatório o uso do parênteses. O parênteses é uma situação particular. Se você colocar o parênteses, agora você rompeu a ordem da prioridade matemática. Você vai fazer o que está dentro do parênteses primeiro, para depois o quê? Multiplicar, no caso. Perfeito? Mas nas provas, normalmente vem o quê? Sem o parênteses, para exigir de você o conhecimento da regra da prioridade matemática. Perfeito? Ok? Laura, Laura pediu para responder. Laura pediu para responder. Ô Laura, fala para mim a sequência, não só você, mas todos os colegas também, a sequência da prioridade matemática. Quais operações têm prioridade sobre as outras? Multiplicação, divisão. Não, o povo começa no meio da matemática, ele começa sempre na multiplicação. Eu quero começar do começo da matemática. Isso, Letícia, agora sim, agora você falou. Muito bem. Decore, ó, decore isso aqui para mim, ó. Decore isso aqui, ó. Raciocinando por meio desta acerto sempre. Raciocinando por meio desta acerto sempre. Raciocinando por meio desta acerto sempre. Isso é a regra da prioridade matemática. Radiciação, potenciação, multiplicação, divisão, adição, subtração. Ah, mas a multiplicação e divisão que eu fizer Pedro dá certo. Faz a multiplicação que você vai acertar sempre. Pronto. Não. Ah, mudei minha fórmula. Mudei. Letícia. Mudei a fórmula. Cláudia, qual é o resultado? Que agora? Mudei a fórmula. Isso. Muito bem, né? Isso. O colega não sabe o que é o chapeuzinho. Isso. Agora sim, Letícia falou. Isso que o chapeuzinho é a potência. Isso. Muito bem. O chapeuzinho é a potência. Por quê? A multiplicação nós vimos que é o asterisco, a divisão, a barra, a adição, cruzinho, subtração mesmo. Isso. O chapeuzinho o quê? Radiciação não tem símbolo, radiciação tem uma função, né? Que é igual raiz, abre e fecha parênteses. Apesar de que radiciação normalmente não é abordada em provas de concurso público. Por quê? Eles entendem que está cobrando mais matemática do que o quê? Excel. Apesar que nessa turma aqui eu não senti nenhum desconforto matemático, nessa turma poderia ser cobrado normalmente. Mas não estão sabendo que são vocês, né? Vocês acabam caindo no núcleo comum. É isso? Isso. Mas, né? Quanto dá isso aqui, Letícia? Se você tem uma soma e uma potência, vai fazer o que primeiro? Vai fazer o quê? A potência primeiro. Que a potência tem prioridade o quê? Aqui, ó, a potência tem prioridade o quê? Sobre a soma. Então o que vai ficar isso aqui? 4 mais. Se é 2 chapeuzinho 3, é 2 elevado a 3. Que é potência. Isso. Então vai fazer o quê? Igual 4 mais o quê? 8. Que é igual ao quê? 12. As questões de provas, Cláudio, são baseadas
literalmente isso aqui. Esse aqui são todos exemplos de questão de prova. Tá? Literalmente. Só que muitas pessoas acabam, às vezes, pelo esquecimento desses conceitos matemáticos, França, não conseguiu o quê? Desenvolver isso aqui. Tá? Os valores são sempre valores assim, fáceis de serem operados. O resultado é 10, 15, 8, 2. Porque eles não querem saber se o caso sabe fazer conta. Essa altura da vida, todo mundo sabe fazer conta. Né? Não vira prova de matemática, você fica fazendo questão complicado. Então os resultados são sempre simples. Eles querem saber se você sabe o quê? Operar. Se você conhece isso. Anota o nome, filho. Anota, sai. Isso, anota. Entenderam isso, gente? Entenderam? Pois é, não, isso aqui tem uma série de detalhezinhos interessantes. Aqui, olha, vamos lá. Deixa eu aproveitar essa planilha aqui. Deixa eu aproveitar essa planilha. Isso. Eu esqueci meu relógio hoje. Quantas horas? Olha aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar. Vou apagar esses valores. Vou aproveitar essa mesma planilha. Isso. Vou aproveitar essa planilha aqui. Eu vou digitar aqui valores diferentes agora. Então, valores diferentes. Letícia, eu vou digitar aqui na coluna A, perdão, notas que você obteve na escola em algumas disciplinas, respectivamente, valendo 10 pontos. Ok? Tá? Suas notas, Letícia, nossa colega Letícia. Você fez uma prova de matemática valendo 10, você tirou o quê? 10. Não é isso? Você fez uma prova de física valendo 10, porque física é mais difícil, né? Física tirou o quê? 9. Isso. Você fez uma prova de informática, você tirou o quê? 11. Isso. Oi? Hoje é boa aluna, gente. É boa aluna, gente, é ponto extra. Não, tá bom, gente, 10. Ah, meu Deus, 10. Isso. Não quer 11, não. Gente, você é boa aluna, gente, é ponto extra na minha matéria. Na outra prova você tirou 7, na outra tirou o quê? 8. Então essas são as suas notas em algumas disciplinas, respectivamente, isso, valendo 10 pontos. Muito bem. Letícia, lá na escola, eles, para calcular a sua situação acadêmica, eles vão calcular a média aritmética simples das suas notas. Média aritmética simples, tá? Eu vou apagar aqui, olha, eu vou apagar isso tudo aqui, para eu poder fazer a média dentro desse mesmo enquadramento aqui. Tá? Então, olha. Muito bem. Eu quero calcular a média. Primeiro procedimento, vou colocar o cursor numa célula em branco. Cláudia, pode ser qualquer célula em branco. Para ficar mais simples, eu vou colocar aqui, ó. Aqui? Ah, não sei. Não fiz a conta, não. Se eu for digitando, né? Você mudou os números tudo, tá? Mas não dá 7, não. O número inteiro, 15, 9, tá? 20, sei lá, 8,8? Vai dar conta aí. Oi? Vê se dá 8,8. 20, 29. Tá lá. Bom, deve dar um. Fiz rapidinho aqui. Quanto? 8,8? Ah, não vai de conta ainda. Oi? Então tá bom. Aqui, olha. Então nós vamos calcular a média aritmética simples das notas de Letícia. Então aqui dentro eu vou digitar a fórmula da média, a função da média. Então aqui dentro eu vou digitar igual média de A1 até
a 5. Igual média de A1 até A5. Então, o que o Excel vai fazer? Ele vai... O que é média? Todo mundo lembra de média aritmética simples? Média aritmética simples, você vai somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você, o quê? Somou. Então, no caso, ele vai somar essas 5 notas e dividir o quê? Por 5, porque são 5 notas. Não precisa nem fazer o cálculo, não. Tá? É só o conceito, o entendimento. Então, ou seja, a média aritmética simples. Ok? Essa foi a questão que foi colocada na prova da CESP, agora do MPU, do MPU. Eles colocaram uma questão como essa, só que ao invés dos 2 pontos, colocaram o quê? O ponto e vírgula. Então não era a média de A1 até A5, era a média de A1 e A5. Era somar os dois e dividir por 2. Porque muita gente, quando viu o quê? Média, ficava, não, média é facinho. É só somar e dividir. E eles colocaram o zoom que dava aquela conta o quê? Redonda, né? Inteira. Fácil de fazer, né? Então não era a média de A1 até A5, era a média de A1 e A5. No nosso caso aqui, 2 pontos. Então você viu o quê? Até. Então quando você pressionar o Enter, vai retornar para você a média aritmética simples das notas de Letícia. Entrou em stand-by. Tive que mexer no mouse aqui para voltar. Ela estava olhando para mim de pé assim. Desligou, não dando nada. Voltou? Ah. Eu tenho que tomar conta de um por um, cara. Fácil não. Claro essa questão da média? Agora, esta questão, França, essa questão da média, ela é muito explorada em prova, porque você pode obter uma média aritmética simples montando outras estruturas de fórmulas. Como essa aqui, por exemplo, aqui, olha. Vê se isso aqui está correto. Esta função vai retornar a média aritmética simples das notas de Letícia? Não fala comigo. Mas vai, ué. Média aritmética é somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você somou. Então você somou de A1 até A5 e dividiu o quê? Por 5. Então isso também está o quê? Correto em se tratando o quê? Do resultado de uma média aritmética o quê? Simples. Outra questão que é sempre cobrada também, é essa aqui, ó. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, dividido o quê? Por 5. Isso aqui também vai retornar a média aritmética simples dos valores? Exatamente. Não vai não! Não vai não! Por quê? Por causa da regra da prioridade matemática. Ele vai fazer a divisão primeiro, para depois o quê? Somar. Teria que ter o quê? O parêntese. Essa é uma questão clássica, porque todo mundo é induzido, né, a responder que sim. Porque assim, nós somou tudo, dividiu por 5, mas se não tiver o parêntese, ele divide primeiro. Porque a divisão tem o quê? Prioridade sobre a soma, não é isso? Então, ou seja, teria que ter o quê? O parêntese. Agora sim. Agora, se ter o parêntese, ele vai somar tudo e dividir o quê? Por 5. Aí vai retornar, sim, a média aritmética simples dos valores. Ó, você vai colocar trocentas vezes em prova e vive caindo na prova e o povo continua errando. Os resultados, cara, são sempre simples, fáceis. Eles querem saber, eles usam e abusam em prova desses princípios, desses conceitos matemáticos que a gente já esqueceu, que a gente não usa no dia a dia. Né? Então, ou seja, são todas questões de prova isso aqui que eu estou citando. Pode entender isso aqui, gente? Não. Está quase acabando, viu? Está quase no recreio, viu? Falta 1h30, viu? Oi? Isso. Falta 1h30 ainda. Isso?
A aula começou o quê? 8, né? 8, 8h50, até 9h40, não é isso? Ah. Oi? Não, cara, começou às 8 aí. Começou? Nossa aula começou às 8. Não, 7h30 não. Começou às 8, a hora que vocês acordaram, né? Eu estou contando depois do momento que vocês acordaram. Não é isso? De 7h30 às 8, não. Não contou, não. Começou a contar das 8 para frente, né? Tá, vem pra cá. Eu estou aqui escutando barulhinho. Pi, 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 tô achando, que barulhinho que é esse? Ela está jogando o celular, você vê? Olha lá. Anota o nome. Anota o nome. É difícil demais lidar com essa faixa etária, Cláudio. Tá vendo? Não pode nem fazer coisa. Até uns 16, né? 17, pode nem fazer concurso, está aqui, jogando o celular. Bom. Letícia, me ajuda aqui, por favor. Você já calculou a soma das suas notas? Você já calculou a média aritmética simples das suas notas? Não é isso? Tá? Agora eu gostaria que você o quê? Calculasse para mim a mediana das suas notas. Não? Pois é, vi uma questão dessa recente agora, estava corrigindo uma lista de exercícios, é uma prova dessa, não sei de onde. Isso. Mediana. Laura, qual que é a mediana das notas? Hoje todo mundo estudou estatística, que estudou? Oi? Não, pois é, não, isso. Você só não liga o nome da pessoa mais, né? Isso, tá vendo? Ó, recentemente ela estudou, tá até lembrando disso. Aqui, ó, quinta F, olha aqui. Com esse comportamento, você quer quinta A, Letícia? Tá querendo demais, tá exigindo demais. Isso. Não é fácil, não. Desculpa, tem hora que eu tenho que ser ríspido. Mediana. O que Laura falou é fundamental. O que ela falou é fundamental. Eu concordo com o que você falou, é o seguinte, né? O colega está falando aqui é o seguinte, que existe na matemática uma forma complexa para se calcular o quê? A mediana. Mas isso aqui não é aula de matemática, é aula de Excel. Então nós temos que ter um argumento simples, um argumento fácil, para fazer com que as pessoas entendam o que é uma mediana. E o que a Laura falou é o quê? É fundamental. Isso. O que ela falou, que mediana, vou até usar aqui o exemplo dela, que mediana é o número que está no meio. Então o que é mediana? Letícia, mediana é o número que está o quê? No meio. Você tem uma relação de números, como você tem ali uma relação de notas, você separa, isso? Você separa o mesmo tanto de um lado, o mesmo tanto do outro. O número que ficou no meio é quem? É a mediana. Não é isso? Perfeito? Então, Letícia, qual que é a mediana das suas notas? Isso, muito bem que a colega citou. Você tem uma relação de notas, você separa o mesmo tanto de um lado, o mesmo tanto do outro, o coitado que sobrou no meio é quem? É a mediana. Então quem que sobrou no meio? Exato, disse, muito bem, sobrou o quê? O 9, não é isso? Muito bom. Você separou o mesmo tanto de um lado, o mesmo tanto do outro, o coitado que sobrou no meio é quem? É a mediana. Você não está enxergando direito, Letícia? Olha aqui. Você separou, você tem 5 números, você separou 2 de um lado, 2 do outro. Quem que sobrou no meio, gente? O 9. Ah, é porque tem que colocar em ordem crescente. Você está achando que na prova vai vir em ordem crescente para você? Não vai vir, não. Então o que você tem que fazer? Aí você coloca lá, olha aqui. Você colocar em ordem 7, 8, 9, 10 e 10. Você separa o mesmo tanto de um lado, ou seja, 2 de um lado, 2 do outro. Quem que sobrou no meio? O 9. Então a mediana o quê?
É o número 9. Mas não esqueça de colocar em ordem o quê? Crescente. Agora, olha a função da mediana. Olha a função da mediana. Vou apagar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui para eu aproveitar o enquadramento. Para a gente não ficar indo de um lado para o outro. A função da mediana é essa aqui, ó. Igual, isso, igual MED, M-E-D. Igual MED de A1 até A5. Perfeito? Igual MED, M-E-D. Então, a função MED vai calcular a mediana. Saúde. Faça a menina de bem. Então, ele vai calcular a mediana. Ele vai colocar os números em ordem crescente, separa o mesmo tanto de um lado, o mesmo tanto do outro. Quem sobrou no meio é quem? É a mediana. Então, o mediano para nós o quê? É o 9. Perfeito? Muito bem. Letícia, faz um favor para mim. Eu vou acrescentar uma nota, isso, saúde. Faça a menina de bem. Vou acrescentar uma nota aqui. É 10. Você tirou outro 10. Uma outra nota. Uma outra prova. Muito bem. Agora, Letícia, calcula para mim a mediana das suas notas agora. Qual que é a mediana? Isso. Anota o nome dela. Anota. Fernanda, anota o seu nome. Ela falou que é o ponto e vírgula, que ela separou o mesmo tanto de um lado, mesmo tanto do outro, sobrou o quê? O ponto e vírgula, não é isso? Isso, é o ponto e vírgula. É, mostra lá, letra A, o ponto e vírgula, né? Isso. Letícia, qual que é a mediana? Isso, muito bem. Ah, lembrou, tá vendo? É só forçar. É só forçar que lembra, né? A lógica continua a mesma. Você vai separar o mesmo tanto de elementos de um lado, o mesmo tanto de elemento do quê? Do outro. Exatamente, é o que a colega explicou. Quando for um número ímpar de elementos, você separou o mesmo tanto de um lado, o mesmo tanto do outro, vai sobrar sempre o quê? Um no meio. Ele é a própria o quê? Mediana. Quando for um número par de elementos, vão sobrar sempre o quê? 2. O que Letícia falou é fundamental. O que vai ser a mediana? A média aritmética simples dos elementos centrais. Somos 2, divide por 2. Então você vai somar o quê? O 9 com o 10 vai dar 19, isso? Vai dar quanto? 9,5. Oi? Não, 9. 9,5. Isso. Então, ou seja, essa é a maneira de se calcular o quê? De uma maneira prática, a mediana. Se for um número ímpar de elementos, vai sobrar sempre um no meio. Então, é o próprio o quê? Número, depois que você colocou em ordem o quê? Crescente. Se for um número par de elementos, vão sobrar sempre o quê? 2. Isso. Então, é a média aritmética simples dos elementos centrais. Tá? Eu estava corrigindo uma prova, uma turma de exercício, aqui mesmo na escola, uma prova dessa que fizeram aí. Porque toda hora tem uma prova num lugar do país, né? Caiu essa questão mediana, só que eles escreveram a função errada, né? A função, quer dizer, colocaram a função mediana, mas escrito de uma outra maneira. Então não tinha, estava errado, porque a função estava errada, né? Escrita errada. Outra forma, outra função. Outra função. Letícia, a função mínimo igual mínimo de A1 até A5. Quem que é o mínimo de A1 até A5? Quanto que o Excel retornaria para você de resultado? Baseado nas suas notas. É. Cláudio, qual que é o mínimo de A1 até A5? Isso, 7, muito bem. Esse tipo de questão, o cara não precisa saber nada de nada, né? Você tem 7, 8, 9, 10. Qual que é o mínimo? É o 7. Sempre que essa questão mínimo é colocada em prova, pela facilidade da interpretação dela, eles colocam sempre junto essa função aqui, ó. Normalmente é assim, né?
Tá, a prova que eu estava te falando que eles escreveram errado, eles pegaram a mediana e colocaram ponto e vírgula 3. Eles escreveram a função errada, misturaram essas duas aqui. A função menor igual menor de A1 até A5, ponto e vírgula 3. Essa função eu tenho que ajudar na interpretação, Cláudio, porque a lógica dela não é fácil a gente perceber. Mesmo porque o ponto e vírgula aqui agora já não é mais o I, o E. Ele mudou agora, ele é chamado separador de argumentos. Ele está separando dois argumentos dessa fórmula. Quais argumentos? Esse aqui, ó. A função menor, ela é estruturada assim, ó. Igual menor, você tem um intervalo, ponto e vírgula, um elemento K. Então você tem o argumento intervalo e o argumento K, separado pelo ponto e vírgula, que é o separador de argumentos. Perfeito? O nosso intervalo representado de A1 até A5. E o K representado pelo 3. Esse K não tem nada a ver com constante, tá? Não tem nada a ver com constante. Ok? Me ajude aqui. Me acompanhe aqui, por favor, na lógica desta função. Analisando as notas de Letícia, apontem para mim, por favor, dentro dessa relação das notas, qual é o primeiro menor valor dessas notas? Quem é o primeiro menor valor? 7. Muito bem. O primeiro menor valor quem? É o 7. Quem é o segundo menor valor? 8. Quem é o terceiro menor valor? 9. Opa, então a resposta é 9. Por quê? Esse número aqui especifica a posição do elemento na escala do menor. Eu quero o terceiro menor valor desse intervalo. Se aqui fosse o número 1, qual que seria o resultado? O resultado seria 7. Que o primeiro menor é o 7. Se aqui fosse o número o quê? 2. Qual que seria o resultado? Qual, gente? Ele fala comigo. O 8. Que o 8 é o segundo menor. Como ali é 3, qual que é o terceiro menor? 9. Se aqui fosse o número 4, qual que seria? O 10. Então, esse número aqui, eu que escolhi o 3, poderia ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Por quê? Porque a relação tem 5 elementos. Não tem jeito. Qual elemento tem 6, né? Vai dar o quê? Eu. De maneira análoga, olha aqui. Baseado nas notas de Letícia. Igual máximo de A1 até A5. Qual que é o máximo de A1 até A5? 10. O máximo o quê? É o 10. Isso. Mas da mesma forma, Cláudio, aqui ó. O colega fez uma pergunta aqui, deixa eu só colocar o resultado que eu já mato 2 coelhos com uma caixa d'água só. Cláudio, usando a mesma lógica do menor. Agora eu tenho a função o quê? Maior. Eu quero o terceiro maior valor desse intervalo, baseado nas notas de Letícia. Qual é o terceiro maior valor? Qual, Letícia? Qual que é o maior? Isso, muito bem. Qual que é o primeiro maior valor? 10. Isso. Qual que é o segundo maior valor? O outro 10. Ah, mas repetiu. E o Kiko? Não estou entendendo nada acontecendo aqui. Isso. Então, seria o primeiro maior é o 10, o segundo maior é o outro 10, o terceiro maior o quê? É o 9. Então, se o elemento repetiu ou não, cada elemento é contado individualmente. Perfeito? Essas notas aqui de Letícia são notas fictícias, obviamente. Porque se eu fosse expressar as notas reais de Letícia, seria o quê? 10, 10, 10, 10 e 10.
Não é isso? Então o primeiro maior seria 10, o segundo maior seria 10, o terceiro maior seria 10. Não é isso? Oi. O colega está perguntando se ele ordena. Não. Não. Quando você calcula, quando você coloca aqui, se eu digitei aqui, ó, igual menor de A1 até A5, ponto e vírgula 3, ele coloca o resultado aqui, sem alterar o quê? Essa ordem. Perfeito? Nós é que, né, tentamos colocar em ordem para facilitar o quê? O nosso entendimento. Agora ele vai colocar o resultado sem mudar nada o quê? De ordem. Não, mas isso é, agora perguntando se é maior ou igual. Isso é mole igual morder água. Então, né? Agora, um detalhe aqui. Não, isso aqui tá simplesinho. Depois do recreio, nós vamos. Está quase na hora do recreio. Você vai ficar. Você vai ficar aqui no recreio. Mas não é, gente. As outras pessoas aqui são muito lights. Entendeu? Eu não. Mas, né? A linha dura. Olha aqui. A colega aqui perguntou o seguinte. Se na função média, na função mínima, na função máximo, isso, tá? Vamos até colocar aqui para não confundir, né? A1 até A5. Ela está perguntando, não tem espaço, vou colocar aqui para não confundir, não tem espaço aqui não. Só para, né? Só aproveitar esses últimos 10 minutos aqui, a colega está perguntando o seguinte, se a função média, se ela é obrigatoriamente acentuada, se você tem que digitar o acento lá no Excel. Quem trabalha com Excel aqui? Só para fazer uma pergunta. Fãs, você que trabalha com Excel. Se você dentro do Excel digitar a função média sem acento, vai dar algum erro ou ele vai retornar para você o resultado normalmente? Vai gerar o resultado o quê? Normalmente. Perfeito? Vai gerar o resultado normalmente. Aí já foi até objeto de prova a sua questão, eles perguntarem, então a função média, ela é obrigatoriamente acentuada? Exatamente. É obrigatoriamente acentuado. Isso, é obrigatoriamente acentuado. O colega acabou de falar que se não colocar o acento não vai dar erro, porque nós é que não observamos que quando você não coloca, o próprio Excel coloca para você, porque a função é obrigatoriamente acentuada. Quando nós vamos fazer um paralelo com o BR Office Calc, se lá no BR Office Calc, que é a planilha concorrente do Excel, se você esquecer de colocar o acento, a hora que você der um Enter, vai aparecer o quê? Erro de fórmula. Parece assim, um joguinho, né? Aquela tralha que joguinho, nome. Você escreveu o nome da função errado. O que está errado no nome? Faltou o acento. Então a função média, ela, não só média, máximo, mínimo, nisso, as funções são obrigatoriamente acentuadas. Eu concordo que é um requisito do Excel, se você não colocar o acento, ele coloca para você. Por que ele coloca? Porque a função é acentuada. No Calc, por exemplo, no BR Office Calc, se você esquecer do acento, vai dar o quê? Erro de fórmula. Está assim, joguinho da velha, nome. Por quê? Mostra aqui, ó. Dá o quê? Nome. Por quê? É o nome da função que está o quê? Errado. Mas o que está errado? Faltou o quê? Um acento. Pode colocar em maiúsculo, minúsculo, primeira maiúsculo, minúsculo. Ok? Pessoal, nós vamos ter que fazer aqui um intervalo por recreio. Isso? Nós vamos fazer um intervalo por recreio. Perfeito? Você não. Tá? E daqui a pouquinho nós voltamos. Deixa eu agradecer aqui o pessoal do SAT, agradecer a todos vocês, o pessoal do apoio também, gente, obrigado. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Ok? Ok? No caso do Excel, né?